Olá, nesse vídeo nós vamos ver uma aplicação do método de Runge-Kutta, mas ao contrário do que a gente viu até o vídeo passado, esse vai ser aplicado a uma equação diferencial de segunda ordem. O que eu vou apresentar aqui pode ser aplicado para equações diferenciais de ordem ainda mais altas ou sistemas de equações diferenciais também de qualquer ordem. Ao invés de pegar um exemplo matemático abstrato, nós vamos pegar um problema de física, porque utilizando a física para testar a solução das nossas equações diferenciais, a gente pode ter alguma ideia se a solução que a gente espera é correta ou não. E eu vou começar com um problema bastante simples, não é à toa que se chama pêndulo simples. Vamos então analisar esse sistema de início e ao longo do vídeo nós vamos acrescentando mais interações para tornar o problema mais complicado do ponto de vista de física, mas do ponto de vista de solução numérica, ele só vai trazer respostas e condições mais interessantes. Então, o pêndulo simples é composto por um sistema de massa m, representado aqui pelo disquinho, que está ligado por um fio de comprimento L ao teto, e ele pode oscilar. A coordenada que a gente vai usar para descrever o movimento do pêndulo vai ser o θ, visto que está a uma distância fixa L, né, um fio rígido e inextensível. E a equação diferencial, como vocês viram no curso de Física Básica, é a derivada segunda de θ em relação a T2, é menos g sobre L sendo θ. Isso vem do fato de que a força resultante é essa, porque aqui você tem o peso e a tração, essas componentes em relação ao centro se cancelam e resulta apenas essa força, que é o mg sendo θ. Essa, então, é uma equação diferencial de segunda ordem, e o que a gente já viu também em física foi uma aproximação para ângulos pequenos, onde o seno θ é uma boa aproximação, como boa aproximação tem o θ. Aí a gente tem essa equação diferencial, onde a derivada segunda é proporcional à própria função. A solução aí é fácil, é do tipo seno ou cosseno, com uma fase φ e o ômega, né, que vai estar relacionado com esse g sobre L, a constante que está aqui em frente, vai estar relacionado com a frequência com que o pêndulo oscila. Mas isso foi feito apenas para que a gente pudesse resolver analiticamente a equação. Do ponto de vista numérico, a gente não precisa fazer essa aproximação. Sendo assim, a gente vai lidar com essa equação, que pode ser decomposta em duas equações de primeira ordem. dθ dt igual a ômega e dômega dt igual a menos g sobre L seno de θ. Essas duas, se eu substituir o ômega por dθ dt, eu tenho a minha equação original. Os parâmetros aqui, então, são g e L, a aceleração da gravidade, e o tamanho do pêndulo. E você precisa de duas condições iniciais. A posição inicial, para dar conta do θ, e a velocidade inicial. Na maioria das vezes a gente faz zero, solta o pêndulo, mas não precisa ser assim. Então o que eu tenho agora é um conjunto, um sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem, em que eu sei resolver cada uma delas por Runge-Kutta. Mas o que acontece quando eu tenho que resolver as duas simultaneamente? Aqui no caso, realmente simultaneamente, é para o mesmo tempo, já que as minhas equações dependem do tempo. Então vamos relembrar o método de Runge-Kutta. O que você tem faz 4 passos intermediários a partir do primeiro ponto do intervalo até o último, que é o x mais h, e no meio você faz duas aproximações utilizando K2, aqui no caso K1 para calcular o K2, e em K3 você usa o K2 que você acabou de calcular. Calculado esses passos intermediários, o valor de y no final do intervalo, pelo método de Runge-Kutta, é uma média ponderada desses 4 termos, com peso 2 para os dois do meio, dividindo por 6 para que faça a média ponderada corretamente. O problema é como que eu resolvo agora, sendo que eu tenho duas equações para serem resolvidas simultaneamente, ou seja, para o mesmo x. Então, no caso, eu fiz o meu F1 de x, y' seu y', ou seja, a primeira equação diferencial era o θ', né? Ou o ômega, como eu chamei no slide anterior, e a segunda é o menos g sobre L seno de ômega.
Então, o x aqui para mim é o tempo, y vai ser o θ e o y' é o ômega, aquela variável auxiliar que eu peguei, que é a velocidade angular. Para resolver o primeiro passo, não parece ser difícil calcular o K1 da primeira equação e o K1 da segunda equação. É o K11 e o K12 são as funções para o mesmo x, ou seja, para o mesmo tempo, para o mesmo θ e para o mesmo θ'linha. Aí como eu faço agora? Eu uso esses valores para atualizar tanto o y', que é meu θ, através da equação F1, como o meu y', que é meu ômega, através da 2. Então, com isso, a gente calcula os termos intermediários K21 e K22 a partir de F1 e F2, utilizando aqui o y1 atualizado com esses valores para os dois ao mesmo tempo. E aqui também para os dois ao mesmo tempo. Tá? Aqui, no caso, esse só depende do y', a primeira, mas eu botei o y porque, eventualmente, pode depender em equações mais complicadas do próprio y aqui. Então, feito isso, a gente já consegue generalizar. Fazer isso para o K31 é imediato, né? A gente faz agora com 2,1 no lugar do 1,1 e do 2,2 e faz o mesmo para o último termo, ou K4, generalizou. Então é simples, é só transformar aquilo que era de duas variáveis, no caso aqui em 3, porque são duas equações com uma variável que é o x. Se eu tivesse 3 equações, eu poria mais um e assim por diante. Então não é complicado, a extensão é bastante direta. Para implementar isso em C, vamos lembrar como a gente tem feito até agora, a gente define um tipo double de equações que é para ser um array de funções, tá? Onde a minha função f0 é a primeira equação que eu tenho que resolver. É meu dθ dt, que dá ômega, dá y1. Então observa aqui que eu fiz. Eu tenho x, que no caso é o tempo da minha equação, e tenho um array de n, onde n é o número de equações. Esse array, o primeiro termo vai ser y, o termo seguinte vai ser y'. Está em função de n, porque eu posso ter uma equação que dependa de y, y', y2 linhas, y3 linhas e assim por diante. Eu vou ter tantos termos quanto a ordem mais alta da minha equação. Ou, se no caso for um sistema de equações de primeira ordem, também esse n seriam tantas equações que eu tenho que resolver. E aqui no caso é menos seno de θ. Eu tirei o g sobre L aqui, por enquanto eu fiz igual a 1. Só para ficar mais simples, para não ter que passar esses parâmetros aqui. Eu comento isso no slide seguinte. Então é o seno de θ e aqui é a derivada de θ. Tá? Então, para fazer isso em C, o que eu faço são 4 fors, onde eu calculo o vetor K1, o vetor K2, K3 e K4, que é o K11, K12, K21, K22 e assim por diante. E eu aproveito aqui, já que ele vai ser calculado no ponto x adiante e no ponto y mais h sobre 2 e o ponto y' mais h sobre 2 vezes as respectivos k's, o que eu faço, eu aproveito esse for para calcular esses valores intermediários. O yp0 vai ser o y0 mais h2 K11, que é o K10 no meu caso, ou o K12, que eu chamei lá, que aqui seria K1 índice 1. Tá? Então eu aproveito para calcular isso diretamente aqui. Então é um procedimento paralelo, igual a gente faz no método de Jacobi. Você pode perguntar, por que a gente faz isso paralelo e já não substitui o y? É porque aí eu não vou estar fazendo nos mesmos instantes t ou para os mesmos valores de x. Então eu tenho que guardar todos os y aqui para entrar aqui no passo seguinte. Aqui de novo eu guardo todos, então eu chamei de um outro nome para não bagunçar o yp, e aqui eu posso de novo já chamar o yp, porque afinal esse cara só depende desse passo anterior. Aqui eu não preciso fazer ninguém, porque calculando o K4 eu já posso atualizar diretamente o meu y final com a média ponderada quanto eu fiz. Então você vê que é bastante simples implementar o método de Runge-Kutta para um sistema de equações comparado com o Runge-Kutta de primeira ordem que a gente fez até agora. Tem mais uma dica extra que diz respeito àquele G sobre L.
Se você quiser colocar parâmetros para serem resolvidos na equação, você vai ter que entrar esses parâmetros aqui nas funções f0 e f1, por exemplo. Aqui no caso só tinha no f1 que seria o g sobre L. E aí eu vou ter que alterar esse programa aqui para botar os argumentos das funções aqui, aqui, aqui e aqui, em toda chamada de f. Qual é a dica que eu dou para vocês? O bizu é o seguinte, a gente define, então, de novo, eu tenho as equações já definidas e eu faço um vetor com todos os parâmetros que eu quero variar em todas as equações. Então, meu f0 não é modificado, a não ser o fato de entrar aqui o argumento. O meu f1 entra com o argumento p, e aqui eu vou ter a0, que no caso é o g, e o a1, que é o l. Então, se eu quiser acrescentar mais termos aqui com mais parâmetros, é tranquilo, é só aumentar esse p, que é a dimensão do meu vetor de parâmetros. Além de modificar aqui no f0 e f1, obviamente eu tenho que entrar aqui e acrescentar também o a. Aí minha função que vai resolver Runge-Kutta está extremamente geral. Pode ser resolvida para qualquer número de equações, porque eu tenho o n aqui definido no vetor, e para qualquer número de parâmetros, porque eu vou entrar aqui o a. Então essa é uma dica legal para a gente usar para implementar a forma mais geral da solução de um sistema de equações pelo método de Runge-Kutta. A pergunta agora é, será que isso funciona? Então vamos tentar ver a solução, a aplicação desse método para o problema do pêndulo simples. Então esse é o código em Python para resolver o método de Runge-Kutta. Eu começo definindo as minhas funções. A primeira função é z, que é exatamente o y1, que é a derivada, ou seja, essa equação significa derivada da minha variável, y1. Essa daqui significa menos o primeiro parâmetro dividido pelo outro vezes o seno da minha quantidade, que é o y0, é o θ. Então esse é θ e esse é θ'. Por enquanto, não esquece esse termo a mais, porque isso vai aparecer nas extensões que eu fiz do pêndulo. Então aqui o Runge-Kutta calcula o K1, K2, K3 e K4. Observa que eu não preciso fazer for, é porque em Python ele soma o vetor todo de uma vez. Isso aqui é meu vetor yp, é igual ao vetor y mais H2 vezes K1, que é um vetor também, K11 ou K12. Esses aqui são arrays, como você pode ver aqui. Aqui está o programa de verdade, H igual a 0,1. Lembra que eu não preciso ir para H muito pequeno, como eu iria em Euler, porque aqui a ordem é H4. E Euler modificado é H ao quadrado. Então isso aqui seria 0,01 comparado com o outro, por exemplo. Eu começo com θ igual a 30 graus, então eu faço θ vezes π sobre 180, velocidade 0. E esse aqui é meu array de parâmetros, em onde eu tenho g igual a 9,8 e L igual a 9,8. Então o parâmetro g sobre L dá 1. Os outros termos dão 0, não precisa se preocupar com isso por enquanto. Então meu valor inicial de y, do meu vetor y, é o valor inicial do y0, que é o θ, e o valor inicial do y', que é a velocidade inicial, que eu comecei com 0. Vou fazer isso para 120 passos. Como é 120 passos de intervalo 0,1, significa que o tempo vai de 0 a 12. Tá? Então eu calculo xy por Runge-Kutta, y de novo é meu array, né? O x volta modificado somado com h, e com isso eu vou guardando os valores de θ e velocidade. O gráfico que eu vou... Então essa é a solução que a gente encontra para θ em função de t, dá uma função oscilatória, um seno, como era esperado, e aqui está o gráfico do ômega em função de θ, que é o que a gente chama de espaço de fases ou retrato de fase. O que esse retrato de fase mostra é, aqui é o θ, então esse é o ponto da amplitude, um ponto em que o pêndulo está de um lado, aqui o pêndulo está de outro, e aqui é como varia a velocidade. A gente observa que a velocidade é máxima no ponto θ igual a 0, ou seja, é quando o pêndulo está embaixo. E ela é mínima, ou 0, pegando aqui em módulo, quando ele está nas extremidades. Então bate direitinho com o que a gente estava esperando. E a gente pode ver até uma animação do pêndulo funcionando.
Então vamos ver a animação do nosso pêndulo, simples. Então ele faz um movimento periódico, como representado lá pelo espaço de fase, com velocidade baixa nas extremidades e velocidade máxima aqui no centro, 0. Então, já que a animação e também esses resultados que nós obtivemos para θ em função de t e do nosso espaço de fase, esse nos convence que a resposta é parecida com o que a gente esperava, a gente pode passar para problemas mais complicados do que o pêndulo simples. Nós vamos tratar agora do pêndulo amortecido, que é o pêndulo que oscila, mas oscila num meio que oferece alguma resistência, num meio viscoso. Esse meio pode ser o ar, como é o caso mais real, ou pode ser um líquido mais viscoso, como óleo, shampoo, o que você quiser imaginar. O que muda é muito simples na equação diferencial a ser resolvida. A equação agora é menos mg seno θ menos bv. Essa aproximação vale bem quando a velocidade do pêndulo não é muito grande, que é o caso que a gente vai tratar aqui. Então, a equação diferencial é a mesma anterior, mais um termo que depende agora de dθ dt, depende da velocidade. Para transformar em velocidade, ao invés do ômega em θ, a gente pega o L, que é o raio da curvatura da trajetória do pêndulo. Então, é essa equação que eu tenho que resolver agora em Runge-Kutta. De novo, a gente separa em duas, com a primeira sendo a mesma, sendo o ômega, a segunda é anterior, mais um outro termo, A2 ômega, que é o meu dθ dt. Ou seja, esse seria o y0 e esse seria o y1, naquela minha anotação que eu coloquei do programa em C. Vamos ver isso funcionando. O que eu preciso fazer agora é mudar o termo de amortecimento, que é meu terceiro parâmetro. Deixa eu mostrar para vocês nas equações. É o A0, que é o G sobre LNP, menos A2 vezes Y1. Tem um termo A3 que multiplica aqui o cosseno. Fazendo A3 igual a zero, esse termo se anula. Então, a gente vai ter só esse termo aqui novo, que é A2, um parâmetro, vezes a derivada. Então, vou mudar o meu valor A2. Ao invés de zero, eu vou botar aqui 0,1. Vamos ver o que acontece. Observa que agora o gráfico de θ vai diminuindo ao longo do tempo, vai acontecendo um amortecimento, o pêndulo cada vez vai numa distância menor do centro, e se ele começa aqui, ó, ele vai primeiro para uma distância parecida com a amplitude e vai cada vez se fechando menos até chegar e parar no centro. Então esses resultados aqui também batem com a nossa intuição, é isso que a gente espera, que esse movimento seja amortecido. Você observa que aqui, apesar do amortecimento, também bate com a nossa intuição. O período do pêndulo independe da amplitude, pelo menos até esse valor que eu peguei, que é razoavelmente grande, que é o 30. Eu posso pegar ângulos maiores agora, por exemplo, 160. Isso é quase que soltando o pêndulo de pé. Você observa que eu tenho um comportamento parecido, um amortecimento, mas o período agora parece um pouco maior, mas não depende da amplitude. E o espaço de fase dá uma figura parecida com a outra, mas observa que ele não é mais uma espiral que parece partir do círculo, né? Parece partir de outra figura. Vamos ver o que seria se não tivesse amortecimento. Vou voltar aqui com o termo zero e botar um ângulo ainda mais em pé, 170. Se observa que agora não tem cara mais de seno, né? Porque parece que demora mais tempo nas extremidades que no meio. E a figura agora já não é mais um círculo ou uma elipse, parece mais com um esboço de um olho. Então agora o pêndulo é solto de um ângulo bem perto de 180, praticamente em pé. Então ele gasta muito tempo em cima e faz uma volta rápida e de novo gasta mais tempo em cima, mais rápido e assim por diante. Mas dá para tornar ele ainda mais interessante, lá de cima. A equação então fica o termo da gravidade, o termo viscoso, aquele do B dθ dt, que a gente acabou de ver, e mais uma força externa,
de acordo com o cosseno de ômega t, onde esse ômega é uma frequência que a gente escolhe para dar para o nosso motorzinho. O quanto o motor é forte é dado também por esse termo aqui de força externa, que eu deveria dividir pela massa para ficar dimensionalmente correto. Então, de novo, a equação é dθ igual a ômega, não muda nada, e essa daqui aparece mais dois parâmetros, o A3 e o A4. Agora sim a minha expressão está completa, A3 cosseno de A4 vezes x vezes o tempo, não mexo no Runge-Kutta e faço então as minhas contas. Agora eu devo botar um valor de força aqui que seja diferente de zero. Então, como primeiro caso, eu vou tirar o amortecimento, vou botar o ângulo inicial a 30 e vamos começar com uma força pequena, 0,1. O gráfico desse, então, dá algo assim. Se observa que ele parece periódico, parecem duas frequências aqui, ó. Uma com que ele vibra assim e a outra que vibra assim. Porque agora eu tenho as duas frequências do pêndulo. Eu tenho a frequência natural com que ele vibra por causa da gravidade e a outra que é dada pela frequência do motorzinho. E aqui está o espaço de fase, agora bem mais complexo, ele oscilando nas duas situações. Então vamos ver a animação. Para ajudar a entender o papel da força externa, vamos ver qual é a solução para sem o meio viscoso, sem amortecimento e sem a força. Então você observa aqui que até 10 ele apareceu aqui 1, 2, 3 vezes. Então é algo em torno a 2/3 do período. Sem amortecimento e sem a força externa. Se eu botar um amortecimento bem grande, por exemplo, meio, se observa que ele vai amortecendo rapidamente até chegar a zero. Então forma uma bonita espiral aqui, parecendo até Fibonacci, né, no nosso espaço de fase, aqui, ó, centrado em 0, 0. O que acontece nesse caso quando eu boto a força? Por exemplo, igual a 0,1. Eu estendi um pouco o período para ficar mais claro, então você observa que ele iria amortecendo, mas depois ele pega um período que é exatamente o período da força externa. Então ele amortece e depois fica girando apenas por conta do nosso motorzinho. Mas se o amortecimento não for tanto assim, por exemplo, 0,1, ainda restar alguma coisa de movimento com essa força externa. Observa que doido, ele começou, oscilou, chegou a aumentar por conta da força externa, oscila e parece não ter uma definição muito boa por enquanto. E começa a aparecer umas estruturas diferentes no meu espaço de fase. Vamos aumentar um pouco esse intervalo. Além de 60, vamos deixar aí um pouco mais, 120. Então você observa que tem um período que a gente chama de transiente e depois ele passa a oscilar de acordo com o motorzinho. E se a gente diminuir um pouco, então, o amortecimento? 0,075. Não deixar amortecer tanto assim. Observe que a estrutura agora vai ficando mais complexa, apareceram uns outros laços. E aqui também não parece ser um movimento periódico, olha. Ele vai estar mais alto, cai, volta a estar mais alto, cai. Aparentemente ainda não convergiu. Vamos botar um caso especial aqui. Amortecimento 0,1, mas a força um pouco mais intensa, 0,6. Esse sim ficou lindo. Observa, não tem nenhuma estrutura, o θ vai além do que 3, significa que ele começa a dar voltas inteiras. Então, θ aqui maior do que 2, do que 2π, maior do que 6, significa que ele deu uma volta inteira e continua girando. E o espaço de fase mostra uma estrutura que é bastante rica. O que será isso? Vale a pena a gente ver a animação, não? Então observa que a gente parte de 30 graus, mas agora eu tenho tanto uma força grande quanto também um amortecimento. Quase completa. Agora sim. Parece que vai parar, mas dá uma outra volta. Você nota que ele fica mais tempo de um lado que do outro. Quase parou. E consegue dar uma volta agora
Então, ora ele gira no sentido horário, ora no sentido anti-horário. É completamente imprevisível o que está acontecendo com esse pêndulo. Ó, quase parou no alto, e aí volta. Então parece que ora ele ganha energia, vai até lá em cima, depois perde, quase para, e assim por diante. Agora começou a repetir. A estrutura do espaço de fase é bastante interessante aqui. Ela tem muitas e muitas figurinhas diferentes. Isso aqui não é mais uma linha simples, como a gente via no caso do círculo para ângulos pequenos, ou daquele olho para ângulos maiores, mas sem amortecimento e sem a força. A figura também não dá para tirar nenhuma frequência característica. E essa situação aqui é o que a gente chama, em física e em matemática, no estudo de sistemas dinâmicos, de uma situação caótica. Se você começar, vamos pegar aqui, por exemplo, duas situações em que o pêndulo tem trajetórias parecidas aqui e aqui, essas trajetórias vão se afastando ao longo do tempo e ele pode, numa hora, estar de um lado e o outro que começou bem parecido com o outro está do outro lado. Então é uma situação que apresenta sensibilidade às condições iniciais. É a situação, então, isso dá origem a toda essa área de sistemas dinâmicos que a gente chama de sistemas caóticos. E isso aparece num sisteminha que é suficientemente simples. É o pêndulo oscilando na gravidade, com o amortecimento, que é algo que você tem que botar, porque é quase exigência experimental, e mais uma forcinha, dando uma forcinha para ele lá no ângulo de junção com o motorzinho. Isso já é suficiente para apresentar caos. Então, o que a gente viu nesse vídeo foi a aplicação do método de Runge-Kutta para um sistema de equações diferenciais. No caso, o sistema aparece porque a gente quer resolver uma equação diferencial de segunda ordem, que é a equação do pêndulo, que começa com uma forma bastante simples, linear, que é o d2θ dt2 proporcional ao θ, que dá a solução de seno, e à medida que a gente coloca termos mais não lineares, como por exemplo, dependendo da velocidade que é da sua derivada do cosseno do pêndulo amortecido, ele apresentou um comportamento totalmente diferente, que é o que a gente chama de causa ou sensibilidade às condições iniciais. Tudo isso partindo de equações bastante simples, o que significa que para ter um sistema complexo apresentando caos, você não precisa de muitas complicações, basta aparecer um termo não linear. A gente podia chegar em conclusões parecidas resolvendo também pelo método de Euler aplicado a sistemas de equações, mas já que é tão sensível às condições iniciais, a gente deve usar um método que seja particularmente preciso. E esse é o método de Runge-Kutta de quarta ordem, que a gente deveria fazer aqui numa aplicação mais séria com um H pequeno, ou tentar estender para método Runge-Kutta de ordem superior. Então a gente vê aqui qual é a importância de ter métodos de solução de equações diferenciais que tenham precisão bastante alta, mesmo com um número pequeno de cálculos, como esse que a gente apresentou. Ok? Então a gente vai ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!